Você sabe o que é a LGPD? Que sigla mais esquisita, mais estranha, mas eu sei que está impactando aí na sua empresa. Eu sei que nesse momento, mesmo você não sabendo o que ela significa, já deve ter recebido aí alguns e-mails com alteração de dados de contrato, com valores embutidos em coisas que você não contratou, ou pior, com um monte de sinalização de que você pode estar correndo algum risco. Para tirar todas essas dúvidas, fique aí após a vinheta, que hoje eu tenho o Ricardo, que é o diretor técnico da empresa Solaris TI, e ele veio hoje aqui para esclarecer o que é essa LGPD e o que impacta na vida da farmácia. Eu sou o professor Diego Costa, esse é o EducaFarma Entrevista, e após a vinheta, vamos responder todas as suas dúvidas. Olá, sejam bem-vindos a mais um EducaFarma Entrevista. No EducaFarma Entrevista de hoje, como eu já falei na abertura, estamos hoje com Ricardo, diretor técnico da empresa Solaris TI. Ele que é um profissional certificado em DPO, que eu não sei o que é e vou descobrir agora junto com vocês, mas pelo que eu entendi, cara é fera e vai estar respondendo a todas as suas dúvidas. Mas não vou ficar aqui me prolongando. Ricardo, seja bem-vindos ao nosso canal EducaFarma Entrevista e vamos estar falando sobre LGPD. Mas antes, quem é o Ricardo? Oi, Diego, tudo bem? Bom, como você já falou, eu sou o diretor técnico da Solaris TI, a empresa que eu ajudei a criar lá no século passado, em 1999. E é uma empresa que é dedicada ao desenvolvimento de software. E o que acontece? Nós desenvolvemos software para gestão comercial, software de controle, e em função da necessidade de ofício, eu acabei estudando bastante sobre a LGPD, gostei da brincadeira e resolvi investir no aprendizado dessa área, que é uma área muito interessante e que tem tudo a ver com a questão de privacidade, com a questão de segurança para os nossos clientes. Então, acabei fazendo todo esse processo. Hoje, a gente desenvolveu algumas soluções para LGPD, tenho trabalhado bastante, inclusive oferecendo curso para software house de adequação para LGPD, e estamos aqui nessa jornada, né? Uma jornada de aprendizado, de muita novidade, e é isso aí. Esse é o Ricardo. Esse é o Ricardo. Ricardo que é especialista aí, trabalhando há anos na área de TI, uma área de atuação aí que nós hoje precisamos tanto. Por quê? O tráfego de dados, pessoal, é algo muito importante. Aonde você se inscreve, o e-mail que você coloca, o número do seu telefone, até mesmo a localização. Tudo isso é tráfego de dados. Mas eu quero perguntar uma coisa bem direta para você, Ricardo, porque o nosso público hoje quer saber o que é a LGPD. A LGPD é uma legislação nova, mas não é uma legislação que tem a sua origem no Brasil. É uma legislação que acompanha um movimento mundial, especialmente capitaneado pela Comunidade Europeia, que é uma legislação que prevê a proteção dos dados e a proteção à privacidade do cidadão. Então, é uma legislação que vem mudar uma cultura de que os dados pessoais a respeito de um cidadão, eles são e devem ser protegidos. É uma legislação que começou na Europa uns 2 anos antes da gente e é uma tendência mundial. Na verdade, ela vem, o reconhecimento à privacidade como um direito do ser humano, ele vem já mais ou menos, já tem cerca de 50 anos, que vem evoluindo, até que culminou agora nas legislações, não só na LGPD no Brasil, mas em legislações em todos os países que estão procurando se adequar a essa nova realidade. Perfeito. Então isso não é só aqui, isso é mundial. As pessoas estão preocupadas com seus dados, coisa que até um tempo atrás não estavam, né, Ricardo? Essa é a grande verdade, né? Não. O que acontece é uma consequência de 3 fatores, eu acho, Diego. O primeiro é isso, é o reconhecimento de que a privacidade é um direito do cidadão. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que também ajudou na preocupação, que estimulou a preocupação com a privacidade, é que no mundo conectado e com as informações transitando como elas estão, percebe-se que a utilização indevida da informação pessoal pode causar prejuízos para aquele que é o titular da informação.
E o terceiro ponto, que também é muito importante, é que a informação hoje ela é considerada um ativo de muito valor. Ou seja, tem gente até que fala que a informação é o novo petróleo, essa é uma frase famosa já. E o que acontece? Se a informação é um ativo de valor, é necessário determinar quem é o proprietário desse ativo. E o que a LGPD faz é dizer, o proprietário das informações pessoais é aquela pessoa natural que é o titular da informação. Ou seja, os meus dados pessoais pertencem a mim. E ninguém pode utilizar esses dados pessoais, exceto em condições especiais definidas pela própria legislação. Não é como era antigamente, onde os dados pessoais eram uma coisa difusa e todo mundo usava os dados pessoais de outras pessoas para fins econômicos, sem que houvesse um regramento. Hoje não. Hoje, para que eu possa usar as informações pessoais do Diego para fazer negócios, por exemplo, eu dependo de que algumas condições legais sejam obedecidas. Então você já acabou respondendo para mim, de uma forma ou de outra, a quem a LGPD se aplica, né? E quais são os tipos de dados. Mas tem algo que é muito específico, por exemplo, tem algum tipo de dado que fez com que tudo isso acontecesse? É só o dado pessoal, é dado de empresa, é o meu servidor envolvido? A quem isso está realmente funcionando e que tipo de dados são considerados pela LGPD? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a LGPD ela foi criada para proteger dados pessoais. Dados pessoais são aqueles dados que identificam pessoas naturais. Então, ela não foi criada para proteger dados de empresas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para proteção de dados de empresas, existem outras leis que tratam de segredos industriais e tudo isso. Mas para a proteção de dados pessoais, a LGPD é a lei específica para isso. Ela se concentra em dados pessoais. E tem uma segunda questão que ela se concentra nos dados pessoais, tirando desse guarda-chuva aqueles dados que são tratados para fins particulares. Ou seja, você pode continuar tendo a sua agenda de telefone com o telefone dos seus parentes, você pode continuar tendo o seu grupo do churrasco, você pode continuar tendo o seu grupo de futebol. O que você não pode é utilizar dados pessoais para fins econômicos sem que haja uma previsão legal para isso ou uma autorização, que é uma das previsões legais, a autorização do titular dos dados. Eu vi há muito tempo atrás, isso até deixar claro que não estava nem na pauta direcionada, mas eu vi há muito tempo atrás que era muito corriqueiro, né, entre as pessoas passar esses dados, né? Eu fiz o meu cadastro numa empresa X e, porventura, aquele profissional que está ali na empresa, e lógico, a empresa, na maioria das vezes, não tem nem culpa disso, aquele profissional ali da empresa, ele está passando essa informação para um outro terceiro, né? Fiz o meu cadastro ali para poder fazer uma compra, testar um carnê, e esse dado foi passado para uma outra empresa, e essa empresa me liga, eu nem sabia que eu tinha um cadastro lá. É justamente para proteger esse cidadão, é isso? Exatamente. Esse tipo de situação que era muito comum no passado, agora ele se torna estritamente proibido. Se você tem o meu dado pessoal pelo meu consentimento, por exemplo, só para dar um exemplo, que é uma das possibilidades, e você não especificou quando eu fui consentir que você tivesse esses dados, que você iria compartilhar esse dado com qualquer outra empresa ou qualquer outro motivo, então, ao passar esse dado, você está infringindo a lei. Se você está infringindo a lei, você pode sofrer sanções por causa disso. Então, essa história de vender listas de e-mail, vender listas de contatos, passou a ser um negócio que está à margem da lei, a não ser que o proprietário dos dados, que é o titular, que dentro da lei a gente chama de titular dos dados, ele conceda autorização para esse tipo de compartilhamento, que tem que ser muito claro. Então, quando eu passo o meu dado pessoal para o Diego, ele tem que me dizer, olha, Ricardo, eu vou compartilhar esses dados com tais parceiros, tá tudo bem para você? E eu digo, tá tudo bem, e aí não tem problema você fazer. Mas se você fizer a revelia, aí você está infringindo a lei. Mas teria que ter algo escrito, Ricardo? Algum documento, alguma formalização? Sim, considerando a questão do consentimento, que é apenas uma das bases legais para o tratamento do dado, que a gente chama, esse consentimento, ele não precisa ser necessariamente escrito no sentido antigo da palavra, mas ele tem que ser um consentimento inequívoco, onde eu, titular do dado, tome alguma ação para concordar com aquele compartilhamento ou com aquele tratamento de dados. Ou seja, vou dar um exemplo. Não basta você mandar um e-mail para mim e dizer, olha, Ricardo, eu vou compartilhar o seu dado. Se você não estiver de acordo, então você se manifesta. Não.
Não dá para existir um consentimento, a própria lei diz isso, não existe um consentimento por omissão. Para que eu consinta, eu tenho que tomar uma ação e você que pegou os meus dados tem que ser capaz de provar que eu dei esse consentimento. Pode ser, essa prova pode ser no formato eletrônico, pode ser no formato impresso, pode ser até a minha voz falando, não tem problema nenhum. Desde que você consiga provar, se você conseguir gravar que eu estou dando um consentimento, você me explicou os motivos pelo qual estava pegando os meus dados, e eu consenti com isso, não tem problema nenhum que seja, por exemplo, uma gravação telefônica, desde que você possa apresentar essa prova de consentimento, porque a lei estabelece que exatamente o ônus da prova de mostrar esse consentimento é da empresa que coletou os dados, que dentro da lei recebe o nome de controlador de dados. E quais são as bases da Lei Geral de Proteção de Dados? Você deve estar se referindo às hipóteses legais que permitem tratar os dados, não é isso? Perfeito. Isso mesmo. São 10 hipóteses, Diego. Existem 10 possibilidades diferentes que permitem embasar o o tratamento de dados. As mais comuns, quando nós estamos falando da iniciativa privada, são esse que a gente acabou de falar, que é quando o titular dos dados dá um consentimento para a empresa. Então, por exemplo, eu autorizo que a empresa do Diego me envie promoções regularmente com as ofertas e tal. Então, isso é uma base de consentimento, uma autorização que o titular dá. Na ausência do consentimento, existem outras 9 possibilidades. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, não vou falar das 10 bases legais, vou falar só das mais importantes. Uma delas, por exemplo, é cumprir uma lei ou uma regra qualquer, alguma obrigação legal da empresa que está pegando os dados. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra e a empresa precisa emitir uma nota fiscal, ela é obrigada por lei a emitir a nota fiscal. Então, ela precisa dos seus dados pessoais para emitir a nota fiscal. Portanto, neste caso, é dispensado o consentimento para fins da emissão dessa nota fiscal. Um outro exemplo também é quando você tem a proteção ao crédito. É uma das bases legais previstas para dispensa do consentimento. Ou seja, se eu vou fazer uma compra numa determinada loja, essa loja tem o direito de, se ela for fazer uma compra que vai ser ofertado um crédito pessoal, por exemplo, ela pode consultar, a partir dos meus dados pessoais, uma empresa de análise de crédito, por exemplo. Então, isso é uma outra base legal. Uma terceira base legal também bastante comum é a necessidade de execução de um contrato. Por exemplo, suponha que a loja do Ricardo fez um contrato com o Diego para entregar todos os meses na casa dele um determinado produto. Para que eu consiga executar esse contrato, eu necessito ter o endereço do Diego, eu necessito ter alguns dados pessoais dele. Então, esse é um caso típico de execução de contrato. Neste caso, também não é necessário o consentimento, uma vez que para executar o serviço que o Diego contratou, eu necessito processar esses dados pessoais. E tem uma quarta base que também é um pouco mais controversa, não no sentido... É mais difícil, às vezes, da empresa provar, quando a empresa faz esse tratamento de dados que a gente chama em seu legítimo interesse. O que é o legítimo interesse da empresa? É quando, bom, o próprio nome diz, né? Quando existe um interesse legítimo da empresa para fazer aquele tratamento de dados, mas aí existem condições especiais. Por exemplo, esse legítimo interesse não pode prejudicar uma liberdade fundamental do titular. Então é uma base legal que existe, mas tem que ser tomada com muito cuidado. Existem outras também, como por exemplo, pesquisas por órgãos de pesquisa, jornalismo, então tem algumas outras, mas as mais importantes são essas: o consentimento, a obrigação legal, o legítimo interesse, proteção ao crédito e execução de contrato. Essas são as mais comuns na iniciativa privada, né? Perfeito. Nesse caso, os nossos ouvintes hoje, os nossos assinantes e os nossos inscritos, eles são da farmácia. Então, o que a gente pode estar aplicando isso a eles? Olha só, pessoal, vai dar para continuar vendendo um remédio para a pessoa, sim, entregando para ela sem problema algum. Você não vai precisar entrar em nenhum tipo de cadastro específico, nenhum tipo de contraprova, né? Isso não pode assustar a farmácia, que hoje, por exemplo, nós temos bastante, até por conta da Covid,
entregas em casa, entrega em domicílio, né? Então, essas entregas em domicílio, você que é dono de farmácia, você empresário, pode ficar tranquilo, você não precisa ter uma autorização. Ricardo acabou de comprovar isso para a gente aqui, não existe essa comprovação. Todo o problema acontece quando você usa esses dados para outros fins, e aí tem que se ter um certo cuidado, sim. Correto, Ricardo? Perfeito, é isso mesmo, Diego. É muito importante dizer que a LGPD ela não veio para dificultar os negócios. Ao contrário, dentro dos princípios da lei, uma das coisas que está lá prevista é justamente facilitar um bom ambiente de negócios. Então, os negócios não devem ser prejudicados, a lei não vai impedir ninguém de fazer um negócio legítimo. O que não pode mais é abusar do direito de usar esses dados pessoais para qualquer outra necessidade que não a prevista inicialmente. Perfeito. Me diz o seguinte, Ricardo, agora aqui é uma coisa que eu fiquei com dúvida. A lei já está aí, ela já está em vigor pelo que eu entendi, perfeito? Mas perfeito. As punições às regras, como é que isso vai ser feito? Quem fiscaliza e como é que está funcionando isso na prática? Está tendo gente sendo fiscalizada e autuada, recebendo multa? Como é que está sendo feito isso, você sabe dizer? Vamos lá. A lei já existe, sim, ela já está em vigor. Mas ela foi... as sanções administrativas que estão previstas na lei, elas foram postergadas. Elas começarão em agosto de 2021. Ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade pública que tem por obrigação legal fiscalizar e promover a privacidade de dados dentro do Brasil, ela foi recém-constituída, ela ainda vai trabalhar bastante, mas ela só vai começar a aplicar as sanções administrativas a partir de agosto de 2021. Porém, é importante saber o seguinte, que a LGPD é apenas um dos regramentos legais que fala de privacidade. Então, nós temos outros regramentos já que também falam de privacidade e que já podem ser aplicados, inclusive já estão sendo aplicados para aplicar multas sobre a má utilização dos dados. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, de certa forma, até a própria Constituição Federal já foi utilizada como argumento para empresas que estão fazendo mau uso dos dados pessoais sofrerem autuações. Então, as sanções da LGPD começam em agosto de 2021. Mas hoje, quem fizer mau uso dos dados pessoais já pode e já está acontecendo de ser multado por outros regramentos legais que já existem. Eu quero te perguntar um negócio. Hoje, nós temos então aí até agosto de 2021 para ter punições, né? Para ter a fiscalização, vamos ser mais específico. As farmácias hoje, que é o nosso público-alvo, o que impacta nisso diretamente para um varejista, para um farmacêutico, para uma empresa que vende remédios, né? Para uma empresa que presta um serviço de aplicação de uma injeção, por exemplo? O que você acha que nesse momento a LGPD vai alterar a vida do empresário? Vai alterar bastante, Diego. Por quê? Esse prazo que foi dado para as empresas se adaptarem parece um prazo longo, mas ninguém deveria deixar para depois. Porque pensa o seguinte, pensa comigo. Imagina uma farmácia que tem lá no seu cadastro 50 mil pessoas. E não é uma coisa difícil de acontecer numa cidade média, numa cidade grande. Você tem um cadastro com 50 mil pessoas. Esses 50 mil titulares que a gente fala, imagine que a partir de um determinado momento, que foi a partir do momento do início da lei, você já não tem mais autorização, por exemplo, para fazer uma oferta de produtos para ele, exceto se você tiver um consentimento para isso. Então, conseguir o consentimento de 50 mil pessoas não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Sim. Então, você já tem que começar a trabalhar a partir de agora para identificar o que exatamente acontece dentro da sua empresa em relação ao tratamento de dados. Se você faz tratamento de dados que necessitam de consentimento, você tem esse prazo para conseguir esses consentimentos, você já deve estar trabalhando nisso. Se você não necessita de consentimento, você tem que conhecer que outras circunstâncias legais você tem que permitam você fazer o tratamento desses dados. Então, toda empresa precisa fazer um dever de casa, precisa fazer uma reflexão, olhar para dentro do seu negócio e ver aonde existe tratamento de dados pessoais e por que esses tratamentos existem. E aí fazer um trabalho de adequação. Não é um trabalho impossível, é possível fazer, porém não é um trabalho trivial e também não é um trabalho que se faça da noite para o dia. Então é muito importante o nosso público entender
que esse prazo de agosto de 2021 não é como se fosse entrar, por exemplo, uma lei que fala que você tem que usar o cinto de segurança em agosto de 2021. Então você vai até o dia 31 de julho de 2021 sem usar o cinto, no dia seguinte você começa a usar o cinto e você está adequado à lei. Não. Na LGPD existe um tempo de preparação que pode ser bastante longo de acordo com as características da empresa. Então é necessário uma atenção prévia, porque senão vai chegar no momento e você não vai estar pronto. Então, para você que é empresário, para você que tem o seu cadastro aí pronto, e geralmente como é que funciona o cadastro aí? Você tem ali o CPF da pessoa, hoje na hora que você já vai colocar lá na sua compra, né, a maquininha de cartão já fica do lado de fora, você pede para a pessoa digitar o CPF, e depois se você for utilizar esses dados para poder entrar em contato com a pessoa, oferecer uma oferta, né, oferecer uma propaganda, um produto que você já sabe que ela compra habitualmente, né, fazer aquele estudo de campo, você vai precisar ter a autorização dessa pessoa por escrito ou por áudio, como o Ricardo falou aí pra gente, para que você não possa lá na frente sofrer nenhum tipo de sanção por esse mesmo cliente que compra aí com você. Qual é a dica do dia, Ricardo? Não sei se você vai concordar comigo. Pega os principais clientes que você já tem, aqueles que você já conhece por nome, aquele que está sempre ali com você, entre em contato com eles, faz uma ligação, promove aí um evento, mesmo que seja online, para poder saber dessas pessoas o que elas esperam da sua empresa, para que você consiga ter aí uma relação de proximidade. Concorda, Ricardo? Perfeito. Você acabou de falar um dos outros princípios da LGPD, que é o princípio de transparência. A LGPD ela foi construída em diversos princípios. Um deles é esse, é o princípio da transparência. O seu cliente, nesse caso estamos falando de cliente, né? Mas o titular dos dados, ele tem que saber para que os dados dele são utilizados. Cabe às empresas tratar com respeito e transparência esse dono do dado, que é o titular dos dados. Então, tudo que você fizer que mostre a sua boa-fé em relação a isso, vai te ajudar a provar que você está se adequando à lei, que você está agindo conforme os princípios da lei. Eu quero saber o seguinte, Ricardo, você é da empresa de TI, e certamente, como você falou aí, já está tratando dessa parte da LGPD na sua empresa. Você já está oferecendo até mesmo esse serviço, salvo engano. Como está funcionando a parte de contrato das empresas? Esses contratos terão que ser alterados, vai ter que ser incluso algum tipo de cláusula especial? O dono da farmácia vai precisar ter ali um advogado de plantão para poder resolver isso? Olha, sim, vai ser necessário fazer uma revisão dos contratos, desde contratos de trabalho, que agora tem que ser revisados à luz da nova legislação, até o contrato com seus fornecedores. Por exemplo, várias coisas que você precisa fazer de garantia do direito desses titulares, você vai precisar de ferramentas para isso. Então, eventualmente, você vai precisar que o software que você utiliza dentro da sua farmácia, dentro do seu negócio, te ajude nisso, a oferecer as ferramentas para que você consiga se adequar à lei. Então, você também vai precisar de uma revisão de contrato com os seus fornecedores. Todos os lugares onde você tiver tratamento de dados pessoais precisam ser revisitados. Não é obrigatório, especialmente nos pequenos negócios, que você tenha um escritório de advocacia ou uma consultoria te acompanhando. Óbvio, não vai ser, como eu disse, a LGPD não pode inviabilizar os negócios. Porém, o fato de você ser pequeno não te exime de trabalhar para se adequar à lei. Então, é necessário se informar, é necessário procurar ajuda, existe muito material gratuito na internet, existem cartilhas gratuitas que você pode usar para estudar, mas não ser pequeno não te exime de cumprir a lei. É claro que, certamente, as exigências que serão feitas para as empresas de médio e grande porte serão muito maiores daquelas do negócio de bairro, até do profissional autônomo que está trabalhando ali com dados pessoais. Mas é importante que você comece a se preocupar e revisitar, como eu falei, olhar para dentro do seu negócio e ver aonde eu tenho dados pessoais. O que eu faço com eles? Os donos desses dados estão cientes de tudo isso que eu estou fazendo com ele? Eles concordam com esse tratamento de dados? Então é necessário fazer esse tipo de reflexão desde a pequena farmácia, desde o pequeno negócio de bairro, até a rede com centenas de lojas. Agora uma última pergunta, Ricardo. As empresas irão precisar de um DPO?
O DPO aí, gente, o Ricardo vai explicar, mas é um Data Protection Office, um encarregado de proteção de dados. As pessoas precisarão de um Ricardo nas suas farmácias? Olha, funciona assim, Diego. O DPO, essa sigla, é uma sigla do inglês, é o nome do cargo conforme o regulamento europeu. Na nossa legislação, essa função recebeu o nome, como você já disse, de encarregado de dados. O encarregado de dados ele tem algumas funções muito importantes. O primeiro é que ele funciona como, vamos dizer assim, o relações públicas da empresa frente à comunidade para tratamento de assuntos de privacidade. A nossa legislação, ela não estabeleceu até o presente momento nenhum critério, ela apenas diz as empresas terão que ter encarregado de dados. Existe uma expectativa, mas ainda não é uma expectativa concretizada, de que a autoridade nacional crie critérios para isso. Ou seja, assim como na Europa existem já critérios criados, a expectativa é que aqui também sejam criados critérios. Por exemplo, hipótese, tá? Eu só estou dando exemplos. Empresas com um determinado número de funcionários, uma empresa pequena que tenha um faturamento pequeno, ou um número de funcionários pequenos, ou que trate dados de poucas pessoas, ela talvez não precise de um encarregado de dados. Mas isso não é o que está posto na legislação. Na nossa legislação, até o presente momento, diz que toda empresa precisa ter um encarregado de dados. Mas, ao mesmo tempo, a legislação também diz que a autoridade nacional pode regular essa questão. Então, existe uma expectativa de que seja feita uma normatização para que as pequenas empresas tenham uma flexibilização em relação ao encarregado de dados. E a empresa que não tiver aí o encarregado de dados, em regra, ela vai poder estar contratando empresas terceirizadas que possam estar fazendo serviços. Acabaria sendo muito similar, não estou comparando os setores, mas muito similar ao que nós temos hoje com a contabilidade. Se você não pode ter com a interna, você contrata um serviço de contabilidade externa para que aquele serviço seja feito. Eu acredito que esse é o futuro. Ricardo, que é o nosso hoje convidado, conversou aqui com a gente sobre LGPD, essa sigla esquisita. E você que é pequeno, que não sabe ainda o que fazer, não se preocupa não. Nós vamos estar aqui te ensinando tudo o que precisa. Esse é só o primeiro de muitos vídeos que eu, a partir de agora, me comprometo a convidar o Ricardo para estar aqui para esclarecer esses monte de coisas para você. Ele colocou ali o seguinte, você pode dar uma olhadinha nas apostilas gratuitas na internet. Educafarma está aqui para te ensinar, para te mostrar o que você precisa. Ricardo, foi um prazer enorme conversar com você. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, mas foi muito esclarecedor o que você passou para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Diego. Fico à disposição, sempre que você precisar de qualquer informação que eu possa contribuir, é só procurar. Perfeito. E como é que a gente acha Ricardo, gente? Tem rede social? Como é que é a rede social da empresa? Contato? Pode deixar aí. A gente tem um site, inclusive um site sobre LGPD, que é o www.minhalgpd.com.br. Esse site te dá bastante informação, lá você inclusive consegue ler a cópia da legislação, dá dicas de adequação, tem ferramentas lá para os controladores de dados, que são as empresas. É um bom caminho. www.minhalgpd.com.br. Vai estar o link aí na descrição abaixo, hein? É só clicar e você vai direto para lá. Não dá para dizer que não aprendeu, né, Ricardo? Hoje a gente entendeu tudo sobre LGPD. Gente, muito obrigado. Mais um dia aí a gente tratando sobre um assunto importante que muda você na sua empresa, que muda a sua farmácia, que transforma o seu negócio, que faz com que você cresça dentro da legislação, dentro da lei. Não vamos ficar à margem de nada, nem correr no risco à toa, gente. Esse é o canal Educafarma, eu sou o professor Diego Costa. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, porque esse assunto só está começando, hein? Até agosto, não é isso? É agosto a data? Agosto de 2021. Até agosto tem muita água para rolar e muitas vezes o Ricardo vai estar aqui para poder estar esclarecendo para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Ricardo, tchau, tchau. Um abraço, Diego.